quem vai fazer a apresentação é o Matt Meredith, que é gerente de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento da Huntsman. Essa palestra terá tradução simultânea. Então, o que a gente faz? A gente diminui a voz do palestrante para que vocês possam usar a tradução simultânea. Possam ouvir a tradução simultânea. Então, um minutinho, nós já estamos colocando o Matt. Ele estava, mas ele já volta. Oi, Matt. Tudo bem? Então, já vamos iniciar. Boa tarde. Good afternoon. Boa tarde a todos. Então, já estamos disponibilizando a sua apresentação, teu PPT, Matt. Pode iniciar. Muito obrigada, Matt. Muito bem. Obrigado pela gentil apresentação. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, discutindo as novas soluções para baixas emissões, produtos de poliuretano, especialmente as espumas para o mercado automotivo, todos eles de baixa emissão. Eu sou gerente técnico para a Huntsman, produtos de desempenho, Performance Products, para o grupo de aditivos. E eu vou discutir alguns dos produtos aqui com vocês hoje. A nossa divisão da Huntsman como um todo, do grupo, nós produzimos 2 bilhões de libras de produtos químicos todos os anos, que vão para vários mercados, 10 localidades diferentes de manufatura no mundo inteiro. Vamos discutir os produtos de baixa emissão que são muito relevantes hoje. Os principais mercados, produtos, compreendem 3 químicas diferentes. Aminas, várias são produzidas, aminas especializadas que são utilizadas no setor de gás, combustíveis, lubrificantes, aditivos, adesivos, revestimentos e compósitos. Nós também temos o anidrito maleico, que também é usado em várias áreas, especialmente no mercado de carbonatos, como os de usados como solventes, especialmente nas baterias de lítio e íon. Bom, são várias químicas. Vamos falar sobre os aditivos de poliuretano. O nosso grupo aqui faz pesquisa em todo o ciclo de desenvolvimento. Nós geramos as ideias e nós sintetizamos as ideias no laboratório, formulamos os produtos, avaliamos e testamos essas ideias, transferimos para o mercado e ampliamos a escala se funcionar. Se não funcionar, nós voltamos ao laboratório e fazemos o brainstorming novamente. As áreas de desenvolvimento, na verdade, têm 4 categorias importantes aqui. Nós temos os catalisadores de baixa emissão, que serão abordados hoje, que são muito importantes para o mercado automotivo. Nós temos também os produtos que reduzem as emissões, que é uma subclasse, na verdade, das emissões de veículos. Nós temos o catalisador para HFO, a gente falou sobre isso na segunda-feira, nesse mesmo seminário. Um grupo de projetos gerais para avaliar novas químicas, que novas ferramentas nós podemos gerar, criar para os nossos clientes utilizarem. A nossa contribuição para a redução de emissões automotivas inclui, nesse caso, 3 áreas principais. Os catalisadores GFCAT, que ajudam nas emissões VOC, que a gente vai discutir hoje aqui. Os scavengers, os eliminadores de aldeído, que também ajudam a reduzir a presença de aldeídos. E, em terceiro lugar, o nosso grupo oferece também uma colaboração gratuita com os nossos clientes
para fornecer apoio técnico e testes de emissões para avaliarem aí os seus produtos. Nós combinamos então essas 3 áreas. Isso forma a estrutura de toda a nossa estratégia para as espumas automotivas. So just a reminder for everyone, the polyurethane foam. Um lembrete para todos. Falando de espumas aqui, há um equilíbrio que ocorre aqui entre 3 reações. A primeira que eu vou descrever é a reação do poliuretano, a reação de creme, como a gente assim chama, e a reação do isocianato na água. Quando isso acontece, você produz o dióxido de carbono e uma amina, e a amina que reage com o isocianato, que vai produzir a ligação de ureia. Então, a gente tem a reação de expansão e que contribui ao foaming, à expansão de fato da reação. A segunda reação que existe aqui é o isocianato, reagindo com o poliol, que também é bastante importante porque ajuda a construir aí a resiliência, fornece a reticulação, o crosslink, que também fornece resistência mecânica. Essas 2 reações acontecem em conjunto. E realmente são controladas pelos catalisadores. Tem também a gelificação, a expansão, e aí você obtém o produto ideal. O nosso portfólio de catalisadores, como podem ver aqui, no próximo slide, por favor. O catalisador, pode ser separado aqui, de acordo com a característica de geleificação e com a capacidade de expansão. Aqui nós temos um gráfico que é bastante informativo, está cheio de informação, eu sei, mas a coisa importante a perceber é que nós temos catalisadores de baixa emissão à disposição aqui, trabalhando no lado da expansão e do outro lado na gelificação também. Quando a gente avalia, portanto, uma espuma, e quando a gente avalia como os nossos aditivos afetam essa espuma, há 3 níveis que são avaliados. O nível macroscópico, que é a primeira imagem, você vê uma imagem de uma espuma. Nós avaliamos as propriedades físicas da espuma nesse caso. Em segundo lugar, nós avaliamos como os nossos aditivos afetam a estrutura celular. A segunda imagem, portanto, mostra a rede celular que temos nessa espuma. E, em terceiro lugar, nós avaliamos como os nossos aditivos afetam a parte atômica, no nível molecular mesmo. Como os nossos catalisadores ou outros aditivos interferem com os segmentos mais rígidos e os macios. Tudo isso atuando em conjunto. Algumas pessoas, às vezes, perguntam por que há tantos catalisadores. Olha só. E há múltiplos catalisadores, mas a química do catalisador pode ser alterada de acordo com a formação da espuma. E pode haver uma mudança drástica. E por conta disso, ao longo dos anos, muitos catalisadores foram produzidos para várias aplicações. E há diferentes partes do catalisador que podem ter efeitos sobre a espuma. Aqui eu listei aqui todas as características de um catalisador que afetam o seu funcionamento. Com uma boa espuma, vamos clicar para o próximo, por favor?
O catalisador, se ele foi bem equilibrado, a espuma então vai se expandir da maneira ideal, ela é simétrica. Mas se o catalisador não estiver equilibrado, esse é o resultado. A espuma não fica assim tão boa, vejam só. E nós temos que voltar à formulação e retrabalhar para tentar novamente. O blending do catalisador é muito importante para atingir as propriedades ideais da espuma. Vamos falar sobre as emissões agora. Aqui nós temos um gráfico geral dos componentes que estão numa espuma flexível. Nós sabemos que há um grande uso de espuma flexível no mercado automotivo. O próximo, vendo aqui o patamar de emissões, não é apenas o catalisador que gera as emissões, não. A gente pode obter emissões de todos os componentes do isocianato. Os polióis podem emitir aldeídos. O surfactante também pode emitir silicones ou aldeídos. O catalisador de estanho, se ele for utilizado, ele pode ter a emissão também de alguns ácidos ou outros itens. Se você não usar um catalisador de baixa emissão, você pode ter as aminas que contribuem para o odor e que também têm suas próprias emissões. E aí, finalmente, também os antioxidantes também são fonte de emissão. A gente não considera eles muito, não. Mas temos aqui os retardantes de chama que também são importantes. Esse é um gráfico excelente que mostra alguns fatores. Vamos lá. A volatilidade do catalisador pode desempenhar um papel importante nas emissões e no odor de uma espuma. Um catalisador de baixo peso molecular, se olharmos aqui no gráfico, olha só. Podemos ver que os pontos de fusão são bem baixos. 200, mais ou menos. Para o DPHA, para o DMP, como podem ver. E conforme você aumenta o peso molecular, o ponto de fusão também aumenta. Vamos ver o LE30 versus o Z20. Vamos comparar. E no gráfico à esquerda, olha só, o ZF20 contra o LE30. Nós temos o catalisador na espuma mostrando o seu efeito e o efeito vem de cima para baixo. Onde o catalisador vai na espuma se ele não estiver reativo? Essa é a pergunta. O ZF20 tem uma ampla distribuição, como podem ver. Você tem ZF20 muito ali na parte de baixo e na parte superior também um pouco da espuma. Mas pouquíssimo no meio. Já o LE30, com ponto de fusão muito mais alto, ele fica mais distribuído na espuma. Esse é o efeito da volatilidade do catalisador. O catalisador reativo, a gente não consegue medir, porque o catalisador reage com toda a espuma. Próximo. O JeffCat ZF10 é um catalisador de expansão bastante prevalente no mercado, que é usado, por exemplo, no mundo automotivo, para espumas flexíveis. Nós temos aí uma correspondência com o ZF20. O ZF10 tem um ponto de fusão mais alto, o ponto de fulgor, o flashpoint, também é mais alto.
Tem um pouquinho de odor, é um catalisador normal. Mas a parte mais importante é o grupo OH, olha só. Isso é um sítio de reação do catalisador para que o catalisador reaja na espuma. E já que ele faz isso, o ZF10 não contribui para nenhum tipo de emissão, partindo ali da espuma. Podemos ver na plotagem à direita o nível de emissões. Veja a mudança de emissões do ZF22 para o ZF10. As emissões de amina praticamente desaparecem, como podemos ver no gráfico. É uma excelente ferramenta para reduzir as emissões de uma espuma. Aqui, falando da gelificação, nós temos uma série de opções. Olha só, LE310 foi projetado para ser uma substituição, um drop-in para o TD33A, o equivalente. O LT3110 é usado com ZF10. Você tem um perfil de reação que é correspondente ao sistema de catalisador emissivo padrão. Nós temos o JFCAT DPA, o Z131, ZR50, são catalisadores de gelificação com baixo nível de emissão, todos eles. Aqui, os scavengers eliminadores, né, de aldeídos. O JFAD AS76 e AS53. São químicas muito diferentes, mas são efetivos para reduzir as emissões de aldeído. Podemos ver no gráfico à direita, especialmente o formaldeído. Ele é muito reduzido com esses scavengers eliminadores de aldeídos. O AS53 é muito estável. Pode ser usado em um produto que tem que ser armazenado por um bom tempo, então o AS53 deve ser utilizado. O AS76, ele é mais forte, você pode usar num teor menor, portanto. Mas a gente recomenda que a mistura seja feita já na linha de produção. Então vamos ver uma outra área para baixas emissões e utilização de catalistas. Aqui nós temos o retardamento da função. É um catalisador de bloqueio ácido, como é chamado também. Ou seja, no molde para espuma, às vezes, o piso, no início da reação da espuma, esse processo precisa ser mais longo, não é? O fluxo precisa ser mais longo. Se o catalisador for forte, essa espuma vai se formar muito rapidamente. O bloqueio ácido, nesse caso, retarda a reação do catalisador no princípio dessa reação. Como podemos ver aqui nessa imagem, você tem aqui o sal de amina que reagiu com ácido. E aqui embaixo, conforme a temperatura atinge o equilíbrio, você tem uma transferência para o que acontece aqui à direita. Você tem o catalisador livre e tem as espécies ácidas presentes. Próximo slide, por favor. Nós temos alguns produtos, o JFCAT LED 103, LED 204 e LED 104. Eles são exclusivos, porque o ácido é também de baixa emissão, olha só. Você não verá emissões de amina desses produtos. Você não verá emissões ácidas desses produtos também. É esse gráfico. Você pode clicar e mostrar todas as curvas.
Aqui nós temos o efeito de usar cada um desses catalisadores. O sistema sem bloqueio ácido é o Touch Time. Nós temos aqui o perfil da altura da espuma no gráfico, com o LED 103, por exemplo. Você tem um pouquinho de retardamento no início da reação. Com o LED 104, um pouquinho mais de retardo. Com o 204, você tem aí um atraso nessa reação que é um pouco maior ainda, que é a curva amarela. Se você combinar o 103, 104 e o 204, você vai ter uma espuma cuja reação é muito lenta. Você não quer que a espuma seja assim tão lenta, mas é bastante útil saber o efeito que esse tipo de produto pode ter como catalisador, retardando aí o efeito e a formação da espuma. Temos um outro produto que ele é muito novo, ele tem pouquíssimo odor, catalisador em gel, que é o JaffCat LE340. Ele é um catalisador de baixa emissão, baixo odor. A gente vê um teor de formaldeído inferior a 50 ppm nesse produto. E ele é utilizado em espumas onde o odor pode ser um problema. Finalmente, gostaria de mostrar aqui a pesquisa que a gente vem realizando. Queremos melhorar os nossos scavengers de aldeídos, né? Aqueles que eliminam os aldeídos. Um dos problemas que a gente vê com esses scavengers é que a reatividade muda quando você usa esse tipo de scavenger. Isso é um problema, porque os clientes querem a mesma reação na espuma, independentemente do uso de scavengers ou não. Podemos ver no gráfico, portanto, os scavengers de aldeído e a sua reação mostrada aqui no gráfico. O aldeído ácido, ele é muito difícil de tratar. Esse é outro problema. Vamos voltar por gentileza. Estava falando do outro ainda, ok. Estamos trabalhando em soluções que diminuem o aldeído e o formaldeído também. E o acetaldeído. E a próxima geração desses scavengers vai ajudar a reduzir os aldeídos ácidos grandemente, como podem ver aqui no gráfico à direita. Na verdade, um deles faz o ácido de aldeído aumentar, a gente está trabalhando nisso. Nós queremos diminuir o aldeído ácido e o formaldeído para continuarmos a desenvolver produtos nessa área. Essa é a nossa meta agora. E agora, para fazer o fechamento, olha, os nossos produtos de performance na Huntsman, nós temos produtos excelentes, que têm baixo VOC, aditivos e aminas de baixo VOC, que de fato ajudam a reduzir as emissões que vêm dos automóveis. Se você quiser reduzir as emissões de qualquer tipo de espuma flexível, nós temos produtos para isso. Esses produtos são soluções excelentes para a indústria automotiva. E aí será um prazer trabalhar com vocês. Era isso que eu tinha para lhes contar hoje. Obrigado. Matt, we have some questions. Yeah. Okay.
One moment, please. Sure. Okay. A primeira pergunta é: você tem algum material que pode ser usado para produzir cobertura de um motor de espuma com V0? V0. Sei lá, não sei. I didn't hear the English on that. I'm sorry. Do you have any material that could be used to produce foam engine covers using V0? Foam engine covers. I'm not real familiar with the exact kind of foam that's used in engine covers, but I do know that our normal catalysts that we talked about in this presentation should be able to be used. Olha, os catalisadores que a gente discutiu, eu não sei de nenhuma aplicação específica nesse momento que me vem à mente a respeito aí das coberturas para os motores, mas os catalisadores que aqui abordamos podem ser usados, sim, nesse tipo de aplicação. Bom. Vocês têm algum parceiro no Brasil que use o seu material para produzir componentes under the hood? Do you currently have any partners in Brazil that use your material to produce under the hood components? I will ask my colleagues in Brazil that question. I don't know right now. That's a good question. É uma boa pergunta. Tenho que perguntar para o pessoal do Brasil, porque nesse momento nem consigo responder essa pergunta. Como você avalia o uso de aditivos e aminas de baixo VOC em outros nos Estados Unidos e em outros países para o avanço do setor automotivo? Well, with the advancement of the automotive sector, how do you assess the use of additives like low VOC amines in that sector? How do you see the advancement in the industry? I think right now where we see the most questions is actually around the aldehydes. The VOC, like amine emissions, are not too bad because of products like ZF10, LE310, but we see demand for lower and lower aldehydes. And so that's where a lot of our development is right now. Olha, nesse momento, com relação à emissão de VOC proveniente de aminas, nós já temos boas soluções, como o CF10. Então, a demanda maior que a gente enxerga hoje em dia é para a redução da emissão de aldeídos. É daí que a gente vê uma demanda maior. Você mencionou que os scavengers aldeídos com base amina requerem reformulação. Quais itens precisam ser alterados? I guess you mentioned in your presentation that we are to use the aldehyde scavengers. You have to do some shifts and changes in the formulation. Can you tell us exactly what needs to be changed? Yeah, sure. So we have seen with AS76 that it can slow down the foam reactivity a little bit. And so some customers have had to use a little more catalyst. However, with AS53, we see very little change in the reactivity of the foam. So we don't recommend any changes on that one. Olha, com a S76, que é um de nossos produtos, a gente vê que a reatividade fica mais lenta. Então, a gente vê que, às vezes, precisa de um pouquinho mais de catalisador. Já no caso do produto, a S53, há pouquíssima mudança, porque a reatividade não muda muito, não. Então, a gente não tem que alterar muito a formulação. Qual a expectativa do uso dessa tecnologia na América do Sul? So what are your expectations about using this technology in South America? Well, I think it has to be driven by the market. I don't think if no one is really pushing for low emission systems, there's not a big reason to switch. But
but here in the U.S. and in other regions around the world, we have seen the automotive manufacturers and the furniture and bedding manufacturers really push for low emission products in flexible foam. So that's where we've done our development work, and that's where we've seen a big shift in product. So it has to be driven by the market. Bom, respondendo essa pergunta, a gente acredita que tudo isso tem que ser impulsionado pelo mercado, né? Tem de haver uma busca por produtos e componentes de baixa emissão. A gente vê aqui nos Estados Unidos e em outros mercados mundiais uma grande demanda por produtos de baixa emissão, como no mercado automotivo, as montadoras, o mercado de móveis também. Então, minha resposta é essa, isso tem que ser puxado pelo mercado. Matt, agradeço muito mais uma apresentação, muito completa, muito interessante. Espero que possamos contar aí com toda o teu expertise nos nossos próximos eventos. Muito obrigada. Thank you so much, Matt. We hope to rely on your expertise in our forthcoming events as well. Thank you so much. Thank you.